Existe um segredo espiritual escondido nas páginas da Bíblia que quase ninguém percebeu. O apóstolo Paulo de Tarso afirmou algo extraordinário. Que o Deus invisível pode ser claramente visto através das coisas criadas. Mas e se isso significasse algo muito mais profundo? E se tudo o que acontece na sua vida, cada oportunidade, cada encontro, cada milagre estivesse sendo moldado por uma força invisível dentro de você? Nesta palestra poderosa, Neville Goddard revela que o verdadeiro Deus mencionado nas Escrituras não está fora de você. Ele é a sua própria consciência criadora. Hoje você vai descobrir por que as pessoas confundem o instrumento com a causa. Como a imaginação move a realidade invisível. E como assumir um novo estado pode reorganizar completamente a sua vida. Prepare-se para enxergar o mundo de uma forma que talvez nunca tenha visto antes. Porque depois de entender isso, você nunca mais verá a realidade da mesma forma. Creio que vocês acharão esta hora muito prática e, ao mesmo tempo, muito espiritual. No livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, logo no primeiro capítulo, lemos que todas as coisas invisíveis de Deus são claramente vistas e compreendidas por meio das coisas criadas. 1 versículo 20. Portanto, o homem é chamado a olhar para o que foi criado e, então, descobrir o Deus invisível. Todas as coisas invisíveis dele são claramente vistas, e como eu sei disso? Bem, eu olho para as coisas criadas. E começo a refletir sobre o que fiz. Pois aqui me encontro, neste mundo, e será que sou realmente responsável? Tento descobrir o porquê. Observo tudo ao meu redor e, finalmente, chego a um certo pensamento. Sabem, quando não havia nada no mundo que sustentasse minha crença, comecei a acreditar que um dia experimentaria isso. E então experimentei. Assim, relaciono as coisas visíveis com o invisível. Será que esse era Deus? Bem, Paulo nos diz no versículo seguinte: embora conhecessem a Deus, não o glorificaram como Deus. Eu encontrei a relação entre as coisas visíveis e a realidade invisível, o ato imaginativo, mas não o glorifiquei como Deus. E então me voltei para imagens que se assemelhavam ao homem e pensei que o homem exterior era a causa, porque ele parecia me ajudar a fazer isso acontecer. Voltei-me e troquei o Deus imortal por imagens que se assemelhavam ao homem. Ou poderia ter me voltado para outras imagens, a de um homem, não apenas um homem, mas a de um réptil, a de um animal, a de um pássaro, e me voltei para elas e pensei que eram a causa da minha boa ou má sorte. E abandonei a verdade sobre Deus por uma mentira e comecei a adorar e servir a coisa criada em vez do Criador, pois eu podia relacionar o mundo exterior em que vivo a uma atividade imaginativa dentro de mim. Então eu soube que essa era a causa disso, pois se Deus é a causa de tudo no mundo e eu descubro como isso aconteceu e não aceito o fato, não o honro como Deus. Leia no primeiro capítulo de Romanos, do versículo 20 ao 25, esta maravilhosa revelação para todos nós, pois ele está se dirigindo a nós. Isso não é apenas para aqueles a quem ele enviou a carta há 2000 anos, é para todos que a leem. Pare por um momento e veja se você consegue relacionar as coisas ao seu redor com algo em você que as causou, e se você for completamente honesto, verá uma causa em si mesmo. A causa foi uma atividade imaginativa. Mas então você não verá. Ou espero que veja. Mas quero dizer, ele disse. Mas eles não honraram a Deus como Deus. Eles não o honraram como Deus. Eles viram, mas de alguma forma não o aceitaram. Era grandioso demais. E então se voltaram para o homem, uma imagem, e se voltaram para a criação em vez do Criador. Esta noite, vejamos como realizamos essas coisas em nosso mundo. A Bíblia começa assim. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1 versículo 1. Ele criou o interior e o exterior, e Deus habita no interior. É-nos dito que ele criou os céus, e o céu está dentro de vós, como nos é dito. Lucas 17, 21. Ele criou os céus que estão dentro de nós, em seguida, criou o exterior. Agora, como ele trouxe algo para o exterior? É-nos dito que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas.
Descobrimos que o movimento era causal, que sem movimento é impossível produzir qualquer coisa, então Deus se moveu. Bem, como Deus se move? Descobrimos que Ele é a nossa própria e maravilhosa imaginação humana, pois posso relacionar o que me acontece ao meu próprio ato imaginativo, então sei onde Ele está. Mas agora, como Ele se move? É impossível detectar o movimento a menos que se tenha algum quadro de referência fixo em relação ao qual o movimento se mova, porque o movimento só pode ser detectado por uma mudança relativa a algum outro estado. Bem, o que eu faria agora para me mover não apenas de onde estou, mas do que sou, para aquilo que gostaria de ser? Os olhos podem estar abertos ou fechados, não importa. Estou fazendo tudo na minha imaginação. Então, imagino agora que sou. E dou um nome a isso. E difere do que eu pensava ser um momento antes. Como sei que me movi? Bem, observo meu mundo mentalmente e preciso ver uma mudança. Preciso ver algo que implique que me movi. Vou começar pelo aspecto espacial. Se você conhece São Francisco, e aqui estamos em Los Angeles, imagine-se na Union Square, em São Francisco. Como sei? Bem, meus olhos estão abertos e estou vendo o Hotel St. Francis. Se eu me virar, estarei de costas para o Hotel St. Francis e olhando para o outro lado da praça. Vou além dela com a minha visão e desço até a Market Street. Sinto que estou lá. Bem, como sei? Agora pense em Los Angeles. Penso em Los Angeles e a vejo a 800 quilômetros ao sul de onde estou. Se Los Angeles está a 800 quilômetros ao sul de mim, eu devo estar a pelo menos 800 quilômetros ao norte. Mas agora vou me localizar em São Francisco por meio desses objetos familiares, e então pensarei em Los Angeles e a verei a 800 quilômetros ao sul. Bem, é aí que estou. Mas me disseram que não posso ter a mente dividida. Que o homem não pense que receberá alguma coisa do Senhor se for uma pessoa de mente dividida, pois ele não passa de uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tiago 1, 8. Portanto, quando eu dormir esta noite, devo dormir como se estivesse em São Francisco, e enquanto adormeço, devo pensar no lugar que antes conhecia, Los Angeles, e vê-lo ao sul, a 800 quilômetros de distância, e adormecer com a convicção de que realmente estou em São Francisco. Isso é movimento, e sem movimento é impossível produzir qualquer coisa. Isso é verdade para tudo no mundo. No princípio, Deus criou o interior e o exterior, e então o Espírito de Deus se moveu, e então a criação começou. Portanto, tudo está dentro de nós. Tudo está dentro de nós. Mas agora, como faço para concretizar essas coisas? Bem, pela mesma técnica simples. Descobri que, ao fazê-lo, funcionou. Não quero me enquadrar na categoria mencionada no primeiro capítulo de Romanos, de alguém que, embora conhecesse a Deus, não o glorificava como Deus. Descobri como funcionava. Descobri que, se eu dormisse em Nova York como se estivesse em Barbados. E para provar que estava em Barbados, eu pensava em Nova York e a visualizava a 3.200 quilômetros ao norte. Então, recebi uma carta do meu irmão, justificando por que eu deveria ir a Barbados, em seguida, tornando isso possível ao anexar um cheque. Na carta, ele afirmava que, se eu fosse a uma determinada companhia de navegação para a qual ele já havia escrito, eles me dariam uma passagem para Barbados, que eu não precisaria de dinheiro, o cheque cobriria minhas necessidades normais a bordo do navio e que eu poderia assinar o que quisesse. Se eu usasse o bar, assinasse tudo o que quisesse, e ele me encontraria na chegada e pagaria todas as despesas da viagem. Eu não escrevi para ele para pedir nada. Ele, ao mesmo tempo em que eu fazia o que estou lhe contando que fiz, teve o impulso de me escrever e me dar razões pelas quais eu deveria ir a Barbados, que eu não ia lá há 12 anos e que o encontro de família no Natal precisava de mim para completar o elo familiar. Eu era o único membro que faltava. Então, a carta dele justificava o rascunho, justificava a despesa que ele teria. E tudo o que eu fiz foi simplesmente imaginar que estava em Barbados. Eu não tinha um centavo, literalmente. Agora, eu sei exatamente o que fiz, portanto, encontrei Deus.
Pois todas as coisas foram feitas por Deus, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. João 1, 3. Então, se encontrei Deus, vou cair na armadilha agora? Que, embora eu conhecesse a Deus, não honrei como Deus, e então me voltarei para uma imagem semelhante a um ser humano e direi que ele foi a causa da minha viagem? E darei todo o crédito e todo o louvor ao meu irmão que me enviou o rascunho e notificou a companhia de navegação para emitir minha passagem para que eu pudesse entrar, me apresentar, comprovar minha identidade e então obter a passagem? Então, caí na armadilha de que ele foi a causa ou me lembrei do Deus que descobri? É isso que Paulo está perguntando a todos que leem essa carta. Eles encontraram Deus e então não o honraram como Deus. Eles o encontraram e então trocaram a verdade sobre Deus por uma mentira. Pois, voltar-me para ver meu irmão como a causa disso. Embora ele tenha escrito a carta, eu já havia iniciado tudo muito antes de ele escrevê-la. Aquele que pôs tudo em movimento foi o causador. Essa foi a causalidade. Aqui, nada nos acontece sem que tenhamos iniciado nossa maravilhosa imaginação humana. Digo-lhes que vocês podem ser o que quiserem neste mundo. Mas quando expressam seu desejo e dizem verbalmente eu quero ser isso e aquilo, deve ser um desejo genuíno e não algo que vocês simplesmente digam levianamente, como eu gostaria de ser isso e aquilo. Vocês devem desejar tanto que permanecerão fiéis a essa mudança de posição em relação a uma estrutura fixa. Se vocês querem ser diferentes do que são, então não podem simplesmente presumir por um instante que eu sou isso e depois voltar ao seu estado anterior. Que o homem de mente dividida não pense por um momento que receberá algo do Senhor, como nos é dito no Evangelho de Tiago. Não pensem por um momento que podem ter a mente dividida e receber algo do Senhor. Quero ter sucesso nos negócios? Não me importo com o que o caixa me disse hoje sobre o que eu tenho e o que eu vendi. Devo dormir esta noite como se tudo fosse exatamente como eu esperava, mesmo que a razão me diga que não é e meus sentidos neguem. Mas preciso assumir que as coisas são como eu gostaria que fossem e, independentemente de tudo ao meu redor que negue isso, persistir nessa suposição. Se eu fizer assim, não posso falhar. Esta é a lei pela qual vivemos neste mundo. Portanto, leve isso a sério. O Deus mencionado nas Escrituras reside aqui mesmo, em cada um de nós, e Ele é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Quando você diz eu sou, está se referindo a Deus. Agora, o que você está imaginando? Se eu pudesse ser tão sensível a ponto de sentir o seu movimento. Que agora você ousa presumir ser diferente do que a razão lhe diz que você é, e se eu perguntasse: quem se moveu? E você respondesse, eu diria: diga-me quem está se movendo agora, porque eu consigo sentir. E você diria: eu sou. Bem, agora você invocou o nome dele. Esse é o único nome dele. Estou me movendo de onde eu pensava estar para onde eu gostaria de estar. Eu pensava que estava em apuros e agora estou completamente livre. As coisas estão acontecendo exatamente como eu quero. Eu me movi de onde eu estava para onde eu gostaria de estar, e percebi o movimento e me perguntei quem estava se movendo, e então você respondeu: eu sou. Esse é Deus, e todas as coisas são possíveis para Deus. Então, sem o consentimento de ninguém neste mundo, você simplesmente se move de onde está para onde gostaria de estar por meio de uma mudança de atitude, uma simples mudança de atitude. Mas essa mudança precisa ser consolidada. Você se move e então a consolida, de modo que, ao caminhar ou ao dormir, essa atitude seja sua. Pois esse estado ao qual você retorna com mais frequência constitui sua morada. Assim, se eu constantemente me concentro nesse estado e nesse estado, é aí que eu vivo. E é para lá que eu retornarei, não importa aonde eu vá durante o dia. Eu retorno a esse estado. Então, isso se manifestará externamente em seu mundo. Assim, todas as coisas invisíveis dele, desde a criação do mundo, são claramente vistas. Como? Pelas coisas que foram criadas. Então, quando elas vêm ao mundo, você reconhece a sua própria colheita. Você as está trazendo de qualquer maneira,
mas o homem não tem consciência disso e troca a verdade sobre Deus pela mentira. Ele troca o Deus imortal pela imagem de um homem mortal. E porque um homem foi fundamental para que isso acontecesse, você pensa que foi ele quem fez isso, que ele foi a causa. Ele não é a causa de forma alguma. Se você herdasse uma fortuna esta noite, não pense por um segundo que aquele de quem ela parece ter vindo foi a causa disso. Não, antes disso você a assumiu e ele foi apenas o instrumento, o ator desempenhando seu papel ao lhe dar a fortuna. Um completo estranho poderia ser esse alguém. Você não precisa de um tio rico, uma tia rica, um avô rico. Eu vi isso na minha própria família. Um irmão que... Sim, ele fez amizade com um amigo, mas certamente não havia motivo para, no fim da vida, deixar para ele a quantia considerável de dinheiro que deixou. Ele tinha esposa, 2 filhos e uma filha, e em seu testamento deixou tudo em um lugar onde ninguém pudesse interferir. Ele disse: Dei a eles tudo o que achei que lhes era devido e então deixou tudo o que tinha para meu irmão Vitor, uma quantia considerável de dinheiro com todos os outros bens anexados. Meu irmão certamente se considerava um homem rico. Ele vivia pensando: sou um homem rico. Esse era o seu desejo obsessivo e não havia dúvidas sobre isso. Ele queria aquilo mais do que qualquer coisa no mundo. Ele realmente queria. Até hoje, para ele, dinheiro é poder, e ele queria poder. Ele estava cansado da pobreza e de ser maltratado. Então, sonhando com poder, apenas sonhando com riqueza, do nada, pessoas apareceram e oportunidades surgiram. Bem, agora, se ele se esquece da causa, ele se volta do Deus imortal para uma imagem que se assemelha a um homem. É isso que você lerá no primeiro capítulo. E aqui ele se volta para um homem e pensa que ele foi a causa da minha boa sorte, que ele me deu centenas de milhares de dólares. E não foi nada disso. Ele teve que fazer isso, ou quem quer que tenha sido. Ele é apenas um entre números que teriam que fazer isso num instante, porque alguém está sonhando que é rico. Embora não tenha nada para sustentar seu sonho, ele está sonhando o que é. Então eu digo a todos: vocês podem ser o que quiserem, mas não podem ter a mente dividida. Já está escrito. Ninguém pense que, olhando-se no espelho e voltando-se, esquecendo-se de quem é, receberá alguma coisa do Senhor, pois o homem de mente dividida é inconstante em todos os seus caminhos. Então eu digo: bem, eu quero isso. E muitas pessoas me dizem: eu quero isso e aquilo, e uma semana depois, quando as encontro, elas já nem se lembram do que pediram. Como podem esquecer que esse era o seu pedido e depois me perguntar: onde está? Isso não é nenhuma mágica, é baseado em princípios. Você quer? Você pode ter. Você está disposto a abrir mão do que você é para ser o que você quer ser? Esse é o único preço a pagar. Você não faz nenhum sacrifício além de abrir mão do estado em que se encontra para entrar no estado em que deseja estar. São apenas estados. Então, aqui, sem movimento é impossível trazer qualquer coisa à luz, pois tudo está no mundo invisível, mas tudo. Agora, como faço isso? Penso em você, que me parabenizaria se soubesse de boas notícias a meu respeito, e trago você para minha mente e permito que me parabenize. Sei o que isso implica. O poder está na implicação. O que você está fazendo? Você está me parabenizando pela minha boa sorte. Aceito esses parabéns e não os rejeito, aceito-os como um fato. Essa é a minha apropriação subjetiva da minha esperança objetiva. Porque espero que um dia você saiba disso e, portanto, me parabenize. Então, avanço no tempo e entro nesse estado e permito que você me parabenize agora. Quando você o fizer num futuro não muito distante, será apenas a confirmação do meu ato imaginativo. Mas lembrarei do que fiz, e tendo feito, não esquecerei o que fiz. Então, seguirei com a minha vida. Quando pensar em você, deixarei que saiba, na minha mente, que você sabe da minha boa sorte. O dia chegará, ele se manifestará externamente. Assim que se manifestar, você saberá disso e me parabenizará pela minha boa sorte.
Então, ele traz coisas invisíveis para o mundo visível. Como você lê no mesmo livro de Romanos. E Deus chama à luz as coisas invisíveis, como se fossem visíveis, e o invisível se torna visível. Você lerá isso no capítulo 4, versículo 17 de Romanos. Ele chama à luz algo que não se vê, como se fosse visível, e o invisível se torna visível. Então, como eu chamaria isso? Neste movimento simples. Eu me movo de onde eu não conseguia ver para onde eu conseguia ver bem. Bem, eu não consigo ver em seu rosto nenhuma expressão além daquela que eu veria agora se você conhecesse minha condição atual. Se eu não gosto dessa condição atual, eu quero ver o mesmo rosto, mas o vejo de forma diferente. Agora, se eu me mover do que sou para o que eu gostaria de ser, eu ainda o conheceria, você ainda seria meu amigo. Então, eu te trago para o campo da minha imaginação e deixo você me ver como você me veria se as coisas fossem como eu quero que sejam. E então, não me afasto disso. Não posso ser ambivalente e voltar atrás para que você me veja em meu estado anterior. Devo persistir neste estado em que você está me vendo. Isso se aplica a tudo o que você faz neste mundo, não importa o que. Se você quer ser reconhecido, não importa o que o mundo diga. Você pode não ter nada neste mundo para mostrar que faça alguém olhar para você e apontá-lo como alguém famoso. Esqueça isso. Você quer ser reconhecido, quer ser rico, quer ser isso, quer ser aquilo, então ouse presumir que você é. Pois essas suposições, embora no momento em que você as assume sejam negadas pelos seus sentidos, se você persistir nelas, elas se externalizarão. Se tornarão fatos em sua vida. Um amigo meu que está aqui esta noite prometeu escrever isso para mim, mas aqui ele me disse. Comecei com $180 e tinha tantas dívidas que era tudo o que eu tinha até pouco tempo atrás, em um pequeno restaurante em uma cidadezinha chamada Ojai. Agora ele está pensando em expandir para São Francisco. Ele disse. Esta noite, Neville, o valor estimado do meu negócio é de mais de $100.000. Eu o conheço bem. O conheci em São Francisco e ele ouviu isso. Ele nasceu e foi criado como um católico fervoroso. Em sua mente, ele ainda é um cristão muito, muito fervoroso, mas ele não chama isso de catolicismo, protestantismo ou qualquer outro ismo, mas foi criado na fé católica. Ele ouviu isso de mim em São Francisco e acreditou. Ele começou a aplicar e as coisas deram certo. Mas nós esquecemos, como ele esqueceu. E então ele se lembrou de novo, e então esqueceu de novo. Mas agora ele se lembrou e espero que desta vez a lembrança seja permanente. Então ele começou dessa maneira e tudo se encaixou. Sim, homens apareceram para ajudar, todas essas coisas aconteceram, mas eles não foram a causa. A causa de tudo o que lhe aconteceu estava em sua própria e maravilhosa imaginação. Ele se virava para a esposa e dizia: o que esquecemos de fazer? Não estamos aplicando esse princípio. Então, quando as coisas não saíam como deveriam, ele se lembrava de que havia uma lei por trás de tudo, já as coisas não acontecem por acaso e só acontecem porque ele as está criando. Então ele se reergueu. Agora, eis que surge essa maravilhosa oportunidade de expansão na cidade de São Francisco, e tudo simplesmente aconteceu. Hoje, eles estão prestes a formalizar a empresa, cujo valor ultrapassa $100.000. E ele começou com $180. Isso não foi há muitos anos. Então eu digo, tudo neste mundo é possível para qualquer pessoa, desde que saiba quem é. Se eu perguntasse à pessoa comum se ela conhece a Deus, e ela fosse brutalmente honesta, ela diria que não. Elas falam de Deus, mas Paulo não está falando de Deus. Paulo disse. E eles conheciam a Deus, mas não o glorificavam como Deus. Eles conheciam a Deus, pois perceberam que um dia imaginaram um certo estado e algo aconteceu relacionado a esse estado. Agora, você pode ter lido no jornal de ontem ou de anteontem que uma jovem de 25 anos leu todos esses jornais e revistas, viu na TV, ouviu no rádio, sobre todos esses assassinatos de jovens garotas, e ficou com medo. Ela leu sobre tantas enfermeiras em Chicago que foram mortas, uma após a outra,
por que não gritaram por socorro? Ela jurou a si mesma que gritaria se isso acontecesse com ela, e pegou uma faca e dormiu com uma faca debaixo do travesseiro por cerca de 2 meses. Era uma faca e ela cogitou pegar uma arma, mas disse que não queria uma arma em casa. Mas tinha uma faca. Então, ela colocou a faca de volta no lugar, perto da pia. Aqui, a garota trabalha, sem dúvida, em um ótimo emprego, pois paga $160 de aluguel por mês, então deve ter um emprego bom. De repente, ela ouviu um barulho vindo da cozinha e viu uma sombra. No instante seguinte, sentiu uma faca em sua garganta. Era um homem alto, loiro, com cabelos longos até os ombros, cerca de 1,88 metros de altura e aproximadamente 86 quilogramas, e perguntou: "Quantos anos você tem?" Ela respondeu: 25. Ele disse: "Tire o pijama." E ela pensou: "É isso, ele vai me matar." Todas essas coisas que ela havia feito e imaginado no passado, e o que faria se acontecesse com ela. Então, ela tinha uma faca, veja bem, mas não era ela quem estava com a faca naquela noite, era ele. De alguma forma, ela saiu da cama amando dele para tirar o pijama, pegou a faca e começou a esfaqueá-lo nas costas. Ele correu, deixando um rastro de sangue por pelo menos um quarteirão. Ela deve ter feito um estrago considerável nas costas dele. Não vejo como ele pode evitar ser reconhecido. Ele precisa ir a algum hospital ou médico para se recuperar. Mas tudo o que ela havia imaginado, exposta à TV, ao rádio, a todas as notícias do jornal, se tornou realidade. Ela pode não contar, mas afirmou que, ao ler no jornal, imaginou todas essas coisas e se colocou no lugar da vítima, pensando no que faria, até mesmo pegar uma faca para se proteger. E era uma faca, não era uma arma. Portanto, nada acontece neste mundo por acaso. Este é um mundo de leis. As coisas mais horríveis primeiro tiveram que ser imaginadas, e as mais belas também. Assim, tudo está sendo imaginado, o bom, o mal e o indiferente, e essas coisas acontecem conosco da manhã à noite. Encontramos Deus, como disse Paulo. A pessoa comum dirá: "Não, eu não encontrei Deus. Nunca o vi." Qual é a sua aparência? Bem, você não viu os fenômenos. Ele lhe diz como encontrá-lo. Todas as coisas invisíveis de Deus são claramente vistas desde o princípio dos tempos. Como? Pelas coisas criadas. Bem, aquilo foi criado, aquela cena foi criada. Bem, como isso poderia ser Deus? Eu mato e dou a vida, eu firo e curo, faço todas estas coisas, e ninguém pode livrar das minhas mãos. Deuteronômio 32, 39. É Deus falando. Não apenas algum ser externo. Eu mato, eu dou a vida, eu curo. Eu sou o Senhor e além de mim não há Deus. Bem, você diz eu sou? É Ele. Quer dizer que eu fiz todas essas coisas? Sim, eu fiz todas essas coisas, boas, ruins ou indiferentes. Mas eu o encontrei. Então eles encontraram Deus. Embora conhecessem a Deus, não o honraram como Deus. Ah, eu sei que imaginei a coisa e então aconteceu, mas não me diga que isso é Deus, porque esse não é o meu conceito de Deus. Eu tenho um conceito diferente de Deus. Algo lá no céu. Mas certamente não aqui na minha própria imaginação. Porque sou capaz de todos os atos repugnantes do mundo e isso não poderia ser Deus. Mas eles não leem as Escrituras. Se lessem as Escrituras, ouviriam o mesmo Deus dizendo: "Eu mato, embora eu dê a vida, eu firo e eu curo." Bem, quem está esfaqueando uma pessoa? Ela disse: "Eu sou." Bem, esse é Deus, esse é o seu nome é Eu Sou. Quem segurou a faca? Eu sou. Era uma pessoa. E ele também estava imaginando todas as coisas, pois havia imaginado. Suponha que eu não tenha sucesso, quais serão as consequências do meu ato? Ele também havia imaginado isso.
Portanto, todo esse vasto drama é o desdobramento de Deus dentro do homem, e só existe um Deus que é Deus. Se você realmente tem um desejo, mas precisa ser um desejo genuíno, para que, ao expressá-lo, não seja apenas um desejo vazio. Precisa ser algo tão genuíno que você realmente o sinta. Então, eu lhe direi como alcançá-lo. Você simplesmente se move a partir de onde está mentalmente, não fisicamente. As pessoas fazem tudo externamente. Você não faz assim, você faz internamente. Como seria o mundo se você fosse agora a pessoa que deseja ser? Como seria? Bem, veja-o dessa forma. Se você o vê dessa forma, você se moveu de onde estava para onde o veria como veria se fosse verdade. Bem, agora, o que você veria? Então, mova-se. O movimento é todo mental, todo na sua imaginação. Mas precisa ser genuíno. Se for genuíno, você permanece nesse estado. Não vá de um lugar para outro, apenas permaneça lá. Em qualquer casa em que você entrar, permaneça, ele disse. Apenas permaneça nela. Então, eu entro em um estado e permaneço nesse estado, independentemente do que o mundo faça. Se eu permanecer nele, trarei a visibilidade. Mas é impossível, sem movimento, trazer algo do estado invisível para o estado visível exterior. Você pode fazer isso. Todos podem fazer isso. Porque você tem uma imaginação e isso é Deus. Isso é Deus em você, e sem ele nada é criado. Tudo o que é criado por Deus, seja bom, seja indiferente, seja mal. Amós 3, 6. Então, acredite em mim. Meu amigo está aqui esta noite e eu pedi a ele que me contasse a história em detalhes, o que ele prometeu fazer. Mas, para começar, eram $180. E não eram $180 exatos, pois ele tinha dívidas, todo tipo de dívida, tentando fazer um pequeno restaurante prosperar. De repente, o negócio cresceu, e do nada alguém veio de São Francisco e disse: Sabe, esta é a minha terceira visita aqui, vindo diretamente de São Francisco, porque era assim que a antiga São Francisco costumava ser, e agora é só turismo, tudo sofisticado. Este é o verdadeiro jeito antigo de jantar em São Francisco. Então, ele propôs que viesse a São Francisco, encontrasse o lugar para ele, o incorporasse e fizesse tudo isso. O valor atual disso hoje é de mais de $100.000, com um investimento de $180. Que na verdade não eram $180, porque ele não tinha dinheiro nenhum e tinha muitas dívidas. Então ele disse: Esta noite, tenho o aviso de demissão de tudo no meu restaurante. Não devo um centavo sequer em nada no restaurante, e tenho os melhores materiais, os equipamentos mais modernos e sofisticados, e tudo mais. Consegui manter o aviso de demissão simplesmente aplicando isso. Então, eu não pergunto a ele como você nasceu? Ele nasceu em uma família católica irlandesa muito devota em Boston. Seu pai já faleceu, mas partiu como um católico devoto. Sua mãe ainda está aqui e, sem dúvida, também é uma católica devota. Eles o amam como um filho, mas, sem dúvida, antes de o pai partir, ele se perguntou, e a mãe se pergunta: o que aconteceu com meu filho? Mas ele encontrou Deus. E eles ainda não. Eles o encontraram, mas não acreditam que ele seja Deus. Porque ninguém pode viver uma vida plena e madura sem, em algum momento, se deparar com algo acontecendo em seu mundo e não conseguir enxergar a relação entre o que imaginou e o que aconteceu. Eles se recusam a acreditar que são a causa, não conseguem acreditar que essa seja a causa dos fenômenos da vida e, por isso, ignoram e descartam a questão, mas eles encontraram Deus. Como ele mesmo disse. Embora conhecessem a Deus, não o honraram como Deus e trocaram o Deus imortal por uma imagem semelhante ao homem, e trocaram o verdadeiro conhecimento de Deus, tudo o que sabiam sobre Deus, por uma mentira. Então, eles adoram e servem a criatura em vez do Criador. O Criador é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Isso é Deus. Se você controla o que imagina, nada neste mundo lhe será impossível.
Mas você descobrirá que, ao encontrar Deus, seus valores mudarão. Você não adorará coisas, você adorará a Deus, o Criador. Você ficará tão feliz quando puder imaginar algo para um amigo e ver acontecer, e então agradecer àquele que fez isso. Tudo dentro de você. Então você agradece a Deus, adora a Deus e serve a Deus. Quando seus amigos lhe dão as boas novas e elas confirmam o que você imaginou para eles, você fica feliz e honra a Deus. Você agradece ao amigo por trazer as boas novas, pois sabia que elas chegariam um dia, pois você as havia imaginado. Portanto, agradeça a ele, mas a verdadeira gratidão é para Deus, pois você o encontrou. E agora você honra a Deus porque ele nunca o decepciona. Você não precisa romper um vaso sanguíneo para que isso aconteça. Você deixa que aconteça. Você sabia que o pedido era genuíno. O homem queria isso, a mulher queria aquilo, e estes queriam fulano de tal, e você simplesmente imaginou e confiou implicitamente que ele realizaria. Não se baseava no seu código moral, no seu código ético, mas sim na sua confiança em Deus de que ele faria acontecer. Então você sabia que o que havia imaginado era Deus em ação e que Deus é fiel, portanto, aconteceria de uma maneira que você jamais poderia conceber, então você não podia dizer a eles o que fazer para ajudar no seu nascimento. Você só sabia que tinha feito e, portanto, tinha que dar certo. Então, pergunto a vocês que estão no mundo dos negócios, que já. Se você não tem seu próprio negócio e quer transcender o que é hoje, imagine que já o tem. Não se pergunte se você é qualificado. Você será qualificado. Tudo o que for necessário, você conseguirá. Tudo o que for preciso para ocupar um cargo melhor virá até você, o conhecimento virá até você. Simplesmente assuma que você é o homem, a mulher que gostaria de ser. Então, de uma forma que ninguém imagina, isso acontecerá. Seus negócios crescerão, sua família crescerá e tudo isso crescerá exatamente como você imaginou. Então, quando você lê que o Espírito de Deus se moveu sobre a face do abismo, você sabe quem ele é. Ele é a sua própria imaginação, e ela se move. Você pode ficar completamente imóvel e se mover. E posso lhe dizer, você pode se mover de tal forma que pode ser visto espacialmente no ponto do espaço onde você imaginou estar. Eu fiz isso, estou falando por experiência própria. A 3.200 quilômetros de distância, eu apareci para minha irmã, pois eu queria que ela me visse, e, no entanto, fisicamente eu estava na cidade de Nova York, em minha própria casa. Eu queria que ela me visse, e ela entrou e me viu. Ela não conseguiu ver o que deveria ter visto com seus olhos físicos. Ela deveria ter visto seu filho, mas não conseguiu vê-lo, só conseguiu ver seu irmão Neville, pois era isso que eu queria que ela visse quando olhasse para o filho. Aqui estou eu fisicamente na cidade de Nova York, e, no entanto, para minha irmã em Barbados, do outro lado do mar. E como eu me movi? Eu simplesmente me movi em minha imaginação e, ainda assim, em Barbados, ela me viu. Então ela se sentou, me escreveu e disse: Neville, aconteceu uma coisa muito estranha comigo. Entrei no quarto para ver o Billy e não consegui vê-lo, só vi você. Esfreguei os olhos, fiz de tudo, e não importava como eu olhasse, não conseguia ver o Billy. Meu filho não estava lá, era você. Por favor, você poderia me explicar, se puder? Naquele exato momento, eu estava fazendo exatamente o que ela disse ter visto e testemunhado. E quando saí, contei para minha esposa e para um amigo que estava me esperando sair do quarto exatamente o que eu tinha feito. 8 dias depois, chegou uma carta da minha irmã perguntando se eu poderia esclarecer essa coisa estranha que tinha acontecido com ela. Se eu tivesse contado 8 dias antes, talvez eles tivessem acreditado em mim depois, sim, mas haveria uma dúvida. Mas eles não podiam negar que eu havia contado 8 dias antes o que tinha acontecido. A carta não chegou por avião, porque naquela época não se conseguia enviar cartas por avião, então veio de barco. Levou 8 dias para chegar. Digo-vos que tudo é possível ao homem porque Deus e o homem são um. Portanto, esta noite será muito prática, mas também muito espiritual, aceitem-na,
mas sejam sinceros no vosso desejo, para que não fiquem a mudar de um lugar para outro. Desejam mesmo. E digam-lhe o que é. Desejam uma casa gloriosa? Não digam. Bem, não posso pagar por isso. Desejam mesmo? Então durmam nela como a conceberem. Desejam isto, aquilo ou outra coisa. Então durmam nela como se fosse verdade. E esse é o vosso movimento. Movem-se de onde estavam para onde querem estar. Mas permaneçam lá. Quando acordarem de manhã e o mundo vos disser que não estão lá, simplesmente atravessem a porta como se estivessem. Estão a sair daquele lugar. E nesse estado permanecem e então tudo acontece. Se for preciso o mundo inteiro para ajudar, o mundo inteiro ajudará. Um homem precisou vir de São Francisco 3 vezes para desfrutar de uma refeição maravilhosa, não extravagante, mas saborosa. O tipo de ambiente que, segundo ele, a antiga São Francisco costumava ter. Ele morou lá por 30 anos e disse: "Este é o tipo de lugar que sempre tivemos na antiga São Francisco. A decoração, a atmosfera, a comida, tudo. Hoje em dia, todos os restaurantes se voltaram para os turistas e aquela atmosfera antiga se foi. Eu gostaria de recriá-la, pelo menos em um lugar. Garanto que, quando abrirmos, teremos que recusar todos os visitantes, porque muitos moradores locais virão, e só com reserva. Não haverá espaço para turistas. Então, pedi a ele que guardasse um lugar para mim, pois, vindo de Los Angeles, eu sabia que ele faria isso. Então, acredite em mim, e é impossível trazer qualquer coisa a este mundo sem movimento, e o movimento está todo dentro de você. O movimento é um movimento simples. Tudo o que você faz. Você sabe exatamente o que quer. Bem, se você o tivesse, como veria o mundo? Se você o vê como vê agora, você não se moveu. Se você o vê como veria depois do resultado, então você se moveu. Agora continue vendo isso, pois o movimento só pode ser detectado por uma mudança de posição em relação a outro objeto. Se eu disser que estou me movendo agora e vejo tudo como está agora, então eu não me movi. Mas se, enquanto me movo, olho para o mesmo referencial e o vejo de um ângulo diferente, então eu me movi. Então, uso como referencial meus amigos, seu rosto, e em seu rosto permito que você me veja como você teria que me ver se soubesse de algo que não sabe agora. Você tem que me ver de forma diferente. Se você ouvisse notícias minhas que não são conhecidas agora, quando me encontrar da próxima vez, você me veria de forma diferente. Se é isso que eu quero que você saiba, então deixe-me ver em seu rosto a expressão que indique que você está ciente dessa notícia. Se você for alguém que me parabenizaria por essa notícia, então deixe-me aceitar a realidade do seu gesto, a realidade da sua voz e as palavras que me parabenizam. Feito isso, deixe-me saber que é verdade e deixe-me ter fé nessa realidade invisível. Se eu tiver, nenhum poder no mundo poderá impedi-la, ninguém poderá impedi-la. Se o homem soubesse disso, ele seria livre, verdadeiramente livre. Mas hoje ele não conhece a origem da causa de todas as coisas que acontecem neste mundo. Ele não conhece a causalidade, não conhece a causa dos fenômenos, e pensa que é o presidente, ou o exército, ou o Pentágono, ou algo externo. Que é o seu concorrente. Nada está fazendo nada além do que acontece dentro dele, em sua própria e maravilhosa imaginação humana. Na profunda depressão de 1929, só ouvimos falar das centenas de milhares de pessoas que perderam tudo, pelo menos em teoria, na bolsa de valores. Naquela época, bastava investir 10%, e mesmo assim não era obrigatório, dada a manipulação do mercado. Então, se você perdesse tudo, e dissesse que perdeu $500.000, tudo em teoria, você não tinha nada disso. Mas havia outros que fizeram fortuna. Por isso, lemos apenas sobre aqueles que perderam, mas não lemos sobre as dezenas de milhares de homens que se tornaram multimilionários. Por que todas as ações? Li no jornal desta manhã que a RCA caiu de um pico fantástico para $11 e não encontrou compradores, e o rapaz do pregão, como uma brincadeira,
ofereceu $1 por um lote de ações e conseguiu. Não havia interessados e ele conseguiu as ações a $1 cada. Se ele conseguiu levantar alguns dólares para comprá-las, eu não sei. Mas as ações continuaram caindo e eles achavam que, a $11, não poderiam cair mais. Então ele fez uma oferta de $1 por ação e perdeu a oportunidade porque não houve interessados. Se ele tivesse mantido as ações, e elas foram desdobradas várias vezes, quanto valeria hoje aquele garotinho que fazia recados no pregão? Mas ele era apenas um exemplo. Havia aqueles que tinham dinheiro vivo e aproveitaram a oportunidade, simplesmente comprando. O mercado despencou e todas as ações perderam 70% do seu valor. Então, havia aqueles que podiam comprar. Mas não vou entrar nesse assunto. Estou apenas dizendo que, se você se lembrar de Deus, e Deus não está do lado de fora, Deus está do lado de dentro e Ele é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Ele traz tudo à existência através do movimento. Então, ele se move de um estado para outro. Ele permanece fiel ao estado para o qual vai, e então tudo o que está lá deve se projetar na tela do espaço e testemunhar o seu poder criativo. Assim, todas as coisas invisíveis dele são claramente vistas desde a própria criação do mundo através das coisas que aparecem. Então elas aparecem e você sabe exatamente qual movimento ele fez. Quando isso aparece, esse é o movimento que ele fez, ou não poderia aparecer. Se a depressão aparece, esse é o movimento que ele fez. Se os jornais começam a sugerir que as coisas vão piorar, e você aceita isso, então você se move, sugerido por um jornal, uma revista ou algum suposto especialista, e então isso aparece. Aparece porque você se moveu com base em alguma sugestão do que você considerava uma autoridade. E não é nada disso, está tudo dentro de você. Se você ignorar as sugestões e não as aceitar de forma alguma, continuando a seguir em frente na direção que deseja, então você seguirá em frente, e se permanecer estagnado, isso se manifestará externamente em seu mundo. Agora, você verá que esta é uma noite prática, mas não pode separá-la de uma noite muito espiritual, porque você encontrou Deus. O que é mais importante do que encontrar Deus? E Deus é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Chegará o dia em que você o encontrará de uma maneira ainda mais maravilhosa, através da série que mencionei noite após noite, que retomaremos, pois para mim isso é muito mais importante. Mas, ainda assim, é preciso saber quem você é enquanto está aqui, que você não é vítima das circunstâncias, você não é vítima das pessoas de fora, você é Deus. E não há outro Criador além de Deus, não há outro Salvador além de Deus, e Deus é um, não é outro, e Ele é você. Agora, vamos mergulhar no silêncio. Alguma pergunta? Bem, acima de tudo, apliquem o que ouviram e depois compartilhem os resultados comigo. Não me deem nada, apenas contem a história. Isso já é um presente. Não quero dizer que vocês apliquem isso para ganhar dinheiro e depois compartilhem o que ganharam comigo, não estou pedindo isso. Mas me contem a história. Isso é um presente. Porque eu adoro ouvir histórias, adoro ouvir seus sonhos e suas visões. Então, até a próxima. Obrigado.